Olá! A política é o tema que vamos abordar a partir de agora na nossa retrospectiva 2022 do jornal Jangadeiro. E o ano que foi realmente de muita movimentação, de muita surpresa nessa área, de uma eleição polarizada nacionalmente, ao fim de uma aliança estadual de mais de 16 anos, que vão ser temas comentados aqui pela nossa convidada. Ela é analista política, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Juliana Diniz, a quem saudamos. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre esse cenário tão turbulento que a gente atravessou nesse ano. Professora, a gente teve um resultado surpreendente da eleição no plano estadual, quando todo mundo esperava realmente que ocorresse apenas no segundo turno. O candidato do Partido dos Trabalhadores venceu no primeiro turno, surpreendendo. O que é que a senhora considera? Qual é a sua análise dessa vitória? É interessante porque nada indicava esse resultado. A gente nunca poderia imaginar que uma eleição que partiria com 3 candidatos tão competitivos, né, Wagner, Eumano e Roberto Cláudio, acabasse resolvida na primeira etapa. Eu creio que existem 2 razões que são muito evidentes para esse desfecho. A primeira delas é a consolidação de uma liderança estadual inequívoca do ex-governador Camilo Santana, que sai como o grande vitorioso dessa eleição. Ele certamente conseguiu demarcar esse poder de influência, fazendo com que o seu candidato saísse vitorioso, derrotando esses 2 adversários tão competitivos. Então, o fator Camilo Santana certamente desequilibrou. A gente vai falar sobre isso, mas ele teve uma eleição com um número recorde de votos. Então, esse eu acho que é o primeiro elemento que explica esse resultado. O segundo elemento, Nonato, eu creio que tem a ver com a conjuntura nacional. Embora a gente sempre diga que o local e o nacional às vezes caminham de forma independente, mas esse ano, 2022 especialmente, eu acho que o nacional ele contaminou muito o local, no sentido que nós tivemos 2 candidatos intensamente carismáticos, né, disputando uma eleição presidencial muito, muito polarizada, e isso acabou sendo reproduzido em estados, como é o caso do Ceará, em que você tinha um candidato muito identificado com o campo representado pelo candidato Jair Bolsonaro e um outro candidato, né, defensor do campo lulista, digamos assim. No Ceará isso aconteceu, né? Então eu acho que isso explica essa contaminação do local pelo nacional, e aí assim, não sobrou muito espaço para Roberto Cláudio, para o PDT, e acabamos tendo um resultado já no primeiro turno. A gente vai chamar também o Rômulo Magalhães, que é o produtor de todo esse registro, para que ele possa estar inserido também. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigado, Nonato. Seja bem-vinda, professora. Professora, a nomeação do Eumano ao governo do Ceará ela é resultado de um fim de uma aliança, né, de mais de 16 anos. Por quê? O PT queria que a governadora Isolda Sela fosse a indicada do PDT, né, a concorrer, e justamente ela teria o apoio do candidato à época, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o Camilo Santana, né, que foi eleito, seria o senador da chapa. Eu queria saber qual o tamanho desse arranjo após o fim desse racha. O que é que você considera? Eu acho que nós tivemos um divisor de águas em 2022, né? No sentido de que a política local ela vai agora ser totalmente redesenhada, vão surgir novos protagonistas, novas composições, porque, na verdade, e eu acompanhei com muita atenção esse desfecho do lançamento do candidato do PDT, era uma tragédia anunciada. A gente sabe que as alianças elas são feitas na base de concessões mútuas, e ficou muito claro que a aliança ela não resistiria à insistência do nome do Roberto Cláudio, porque isso não iria agradar, né, ao Partido dos Trabalhadores. Quando Ciro Gomes entra nesse meio de campo e, de certa forma, tumultua esse processo de escolha, ficou muito difícil para todos aqueles atores conseguirem acomodar esses diversos interesses, não é? E aí nós tivemos esse desfecho que eu considero extremamente trágico, se a gente levar em consideração que é uma aliança bem-sucedida, né? O Ceará teve um ciclo de desenvolvimento
que eu considero muito positivo. E agora a gente vai entrar numa etapa que é de muita incerteza. É o fim de um ciclo, do ciclo Gomes? Certamente. Assim como nós tivemos em 2002, salvo engano, quando o Cid foi eleito, o fim do ciclo PSDBista, né? Assim, acabou aquela hegemonia. Nós agora vamos testemunhar o fim do ciclo Ferreira Gomes, eu acho que no estado do Ceará. Ciro sai muito enfraquecido, Cid Gomes, bem ou mal, se retirou do período eleitoral, ficou em silêncio. E com essa vitória tão intensa de Camilo Santana, ele se sagrou hoje, eu acho, a maior liderança local. Então, certamente, eu vejo como o fim de um ciclo. Professora, você acha que há espaço para uma reconciliação tanto em âmbito estadual, né, governabilidade estadual, quanto também na prefeitura? Porque a gente sabe que PT e PDT hoje em dia na prefeitura eles são oposição, né? E aí há conversas ainda em âmbito estadual, se o PDT vai compor o governo do Eumano. A gente sabe que alguns deputados já querem isso, enfim. O próprio presidente da Assembleia Estadual, André Figueiredo, ele disse que está disposto a realmente acompanhar de perto o Eumano, mas nada sugere, pelo que se viu nos últimos dias do ano, que isso pudesse acontecer. Certamente, nós vamos ter uma turbulência inicial, mas eu acho que em política tudo é possível, né? Os afetos e desafetos, eles são muito flutuantes a depender dos interesses de ocasião, da conjuntura. Então, eu acho que há muito espaço para essa recomposição. É claro que em novos termos, porque as forças elas se redesenharam, mas o PDT, embora seja hoje a maior bancada, por exemplo, estadual, ele sai dessa eleição muito fragmentado, né? Muito cindido. Nós temos um grupo que é muito simpático ao próximo governador e que já se anunciou base, e temos um grupo que resiste, né? O próprio André Figueiredo é um dos que estão mais resistentes a essa adesão total. Então, eu acho que a gente vai precisar primeiro observar como é que o próprio partido vai se organizar internamente, porque no momento nós não temos essa unificação desenhada, né? E aí eu penso, é nesse ponto que vamos ter que observar a habilidade política do próximo governador, que é uma incógnita, né? A capacidade que ele vai ter de acomodar essas rusgas, né, esses enfrentamentos, pelo bem da composição de uma base que lhe permita governar com tranquilidade. Nós não temos como saber, porque Eumano de Freitas nunca teve essa experiência de chefia de executivo com essa magnitude, mas o que nós vimos até agora é positivo, na medida em que ele vai ter um apoio que não é nada pequeno do senador Camilo Santana, né, senador eleito Camilo Santana, e também de uma chefia federal de um partido que vai estar tanto no plano nacional como no plano estadual. Então, aliás, a administração Eumano vai ter que trabalhar também para daqui a 2 anos, 2024, uma nova eleição para a prefeitura, onde os vencidos do PDT e o capitão Wagner provavelmente vão querer reconquistar o seu posto, a posição que detinham na eleição do ano passado. Isso é muito interessante, Leonardo. Você tocou num ponto que eu acho que é fulcral. A história dessa aliança, as rupturas pontuais, não é? As dificuldades do caminho, que é como um casamento, né? Tem sempre aquelas crises. A crise sempre passou pela acomodação no âmbito municipal, né? Com a deputada Luiziane Lins saindo candidata várias vezes, disputando com Roberto Cláudio, né? E 2024, né, que a gente vai ter a eleição para prefeito, isso vai ser posto à prova, né? O atual prefeito Sarto já deu sinais de que pretende se candidatar à reeleição, e a gente vai ver, e se mostrou favorável a compor, se houver, não é, uma aliança que lhe permita ter esse apoio. Então a gente vai ter que observar esses próximos 2 anos para saber até que ponto o PT vai estar forte o bastante para sentar o pé e lançar candidato próprio, ou se vai valer mais a pena compor com o PDT e abrir mão de uma candidatura para a Prefeitura de Fortaleza. Professor, aproveitando que você falou anteriormente sobre o número de votos do senador eleito Camilo Santana, a gente sabe que ele foi eleito historicamente, né, com o maior número de votos aí, um cargo disputa o Senado. Na contramão, a Assembleia Legislativa elegeu Carmelo Neto como o
o deputado mais bem votado, né, em âmbito estadual, e André Fernandes, em âmbito federal, 2 nomes muito próximos ligados ao bolsonarismo. A minha pergunta para você é o que é que pode representar isso para os próximos anos aqui para o nosso estado e também para a gestão do próximo presidente da República? Nesse ponto, Rômulo, eu até vou discordar levemente de você, no sentido de que eu acho que a cara da nossa Assembleia Legislativa é menos bolsonarista e mais de centrão, digamos assim, né? Nós tivemos certamente uma vitória muito marcante desses partidos, que são esses partidos desse centro. E vamos lembrar que o que caracteriza esse centro é a volatilidade, né? Assim, então, são partidos que transitam, orbitam em torno daquele que tem o poder. Então, a gente está falando de partidos como o próprio PL, que você mencionou, do Carmelo, o Progressistas, o Republicanos, o PP, o próprio PSD, que elegeu 3 deputados. Então, esses partidos, eles não têm, vamos dizer assim, uma identidade política e ideológica rígida. São partidos que transitam, são partidos que gostam de negociar. Então, certamente, nós tivemos a reprodução no plano local daquilo que também vimos no plano nacional, ou seja, um fortalecimento inequívoco desses partidos que não estão nos extremos do espectro político e que compõem isso que a gente costuma chamar de centrão, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem, a gente acaba evitando um radicalismo extremo, embora alguns desses nomes sejam assim até bem exaltados na defesa de algumas pautas de costumes, mas pelo lado ruim é que a gente tem também apoios que são muito contingentes e que vão e vêm ao sabor do que se dá em troca, né? Uma pergunta interessante para que a nossa professora Juliana faça uma análise a respeito do papel do candidato Roberto Cláudio, não é isso? Exatamente. A gente sabe que a campanha dele foi muito de laicar, né? Principalmente com relação à indicação do senador, né? Teve todo aquele imbróglio que o próprio TRE impediu que o PSDB indicasse um candidato, enfim. E ele acabou meio que sumido, como você bem falou, no meio desse processo, né? Eu queria saber como que você analisa o papel dele pelos próximos anos, né? Principalmente aí com relação à eleição municipal, que está muito próxima, né? Sim, a gente falou mais antes sobre a polarização nacional e como ela impactou o desenho local. E esse eu acho que foi o grande inimigo de Roberto Cláudio. Ele ficou nesse limbo político porque ele nem estava pró-Bolsonaro nem pró-Lula e então ele acabou sendo esvaziado politicamente, né? Sai da eleição certamente fragilizado. Ele teve 14,14% dos votos e isso é muito pouco se a gente considerar que era um candidato com um potencial tão grande, ex-prefeito, sai da gestão muito bem avaliado, né? Com essa imagem de bom gestor muito consolidada. Seria esse distanciamento das candidaturas que eram polarizadas, que ele permaneceu com Ciro Gomes até então, que levou a essa margem tão pequena? Certamente, até porque ele estava com Ciro, mas não estava com Ciro, exatamente. Porque na campanha eleitoral ele sabia que não podia se aderir tanto ao Ciro, porque isso seria ruim, e ficou aquela indefinição de identidade. Isso é fatal numa eleição tão extrema como essa que a gente vivenciou. Possibilidades para o futuro? São muitas, né? Acho que ele é um político extremamente jovem e que com possibilidade de se reinventar. Eu acho que o que define a perenidade de um político é a capacidade dele se reinventar mesmo, se readaptar aos cenários. Então, eu acho que superado esse luto, né? Esse longo luto, esse silêncio, ele deve marcar uma nova posição, né? E acho que tem tudo para voltar como candidato em 2024, certamente. A gente está encerrando com essa boa análise aí da nossa professora Juliana em relação aos aspectos da política no estado do Ceará, a política nacional, a efervescência que o Legislativo vai realmente conviver a partir do Executivo e a atenção nossa toda para 2023, que seja realmente um ano que possa purificar os ânimos, a intolerância que geraram esses 2 momentos das eleições, os 2 turnos, que foram marcados exatamente por um índice de intolerância
que é preciso realmente neutralizar isso e começar um país unido. Isso, amadurecer democraticamente, conseguir lidar com as divergências, né, de uma forma respeitosa. Eu tenho essa expectativa, que seja um ano de diálogo, divergência, mas de construção, né? Muito obrigado pela sua presença. E agora, ampliando para a política nacional. Nosso convidado, a quem agradecemos, é o cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, o professor Antônio Lavareda, a quem a gente agradece a participação nessa retrospectiva. Seja bem-vindo, professor. A primeira pergunta... É um prazer estar com você, Renato, Rômulo, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Nós tivemos uma eleição presidencial bem apertada nacionalmente, o senhor há de convir, que o Brasil ficou dividido em primeiro e segundo turno, com diferenças mínimas de votos. O presidente Lula saiu eleito, recebeu uma votação super expressiva no Nordeste. Na sua opinião, qual é o impacto disso para o Ceará, por exemplo? Olha, Nonato, a importância do resultado da eleição no Nordeste e nos seus estados, nos 9 estados, foi de montante expressivo, né? A importância disso, nós podemos dizer que se o presidente Lula tivesse tido na região Nordeste um desempenho apenas 10 pontos percentuais abaixo do que ele teve no segundo turno, ele teria perdido a eleição. Nonato, lembremos que o Nordeste foi a única das 5 regiões na qual o presidente Lula sobrepujou o adversário. Uma eleição muito difícil, diga-se de passagem. Nunca antes um incumbente, um presidente no cargo, disputando, havia sido derrotado. E essa votação do Nordeste foi imprescindível. Foi a primeira vez em que um presidente eleito, ele consegue ser vitorioso em apenas uma das 5 regiões do país, Nonato. Uhum. E encerradas, professor, as eleições, divulgado o resultado, grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro passaram a ocupar ruas, situando-se nas proximidades, nos arredores dos quartéis. Manifestações de questionamento da eleição, chegaram a pedir a intervenção militar. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa situação, professor. Olha, isso no meu entendimento é bastante lamentável. É a primeira vez na nova república, ou seja, nesse período que vem pós-regime militar, aí, a partir do início de 1985, quando assume o governo civil, Tancredo e Sarney, que terminaria sendo presidente de fato, é a primeira vez que isso ocorre. Eleição anterior, em 2014, teve seu resultado contestado. O candidato Aécio Neves contestou o resultado do segundo turno de 2014, mas essa contestação se deu apenas no âmbito legal do Tribunal Superior Eleitoral. Não houve manifestação de rua, não houve nada semelhante ao que nós estamos assistindo esses dias e que, infelizmente, ainda não foi interrompido. Isso faz o Brasil, do ponto de vista de prática democrática, de convivência de forças políticas antagônicas, ainda que antagônicas, faz o Brasil, como eu dizia, retroceder à Quarta República, aquele período entre 45 e 64, no qual a briga político-eleitoral terminava ultrapassando os limites da convivência democrática, com fortes contestações e tentativas, às vezes, inclusive, do resultado das urnas não ser implementado, como houve, por exemplo, em relação à eleição de Juscelino Kubitschek em 1955. Então, isso é lastimável, isso é um passo atrás, isso, de fato, é um arranhão importante nas instituições da nova República.
Maravilha. Professor, agora Rômulo entrando aqui na conversa. Seguinte, durante toda essa gestão do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve um confronto STF, né, Poder Judiciário com o Poder Executivo. E aí minha pergunta para o senhor é como que o senhor enxerga esses confrontos, né, tanto do governo federal quanto no Poder Judiciário? Isso seria uma espécie de ditadura do Judiciário ou até mesmo do governo federal? Como que o senhor analisa isso? Olha, Rômulo, a arquitetura democrática envolve essa coisa sobre a qual filósofos, desde Montesquieu, escrevem a respeito, e todos eles apontando para a necessidade de harmonia, de equilíbrio entre os poderes. Essa é a mágica do funcionamento do sistema democrático. Como nós temos a autonomia dos três poderes, ao mesmo tempo harmonia, ou seja, mesmo quando eles estiverem em desacordo, eles precisam ter uma prática harmônica, precisa haver diálogo entre eles, precisa haver uma preocupação de cada um deles e não sobrepujar totalmente o poder em questão, o poder com o qual estejam deblaterando, com o qual estejam divergindo. Isso é muito importante. No governo Bolsonaro, esse governo que vai terminando, é forçoso nós reconhecermos que numa primeira fase, quando a Câmara Federal era presidida por Rodrigo Maia, os enfrentamentos legislativo-executivo eram mais frequentes. Depois que Arthur Lira assume a Câmara e, sobretudo, que se dá uma coalizão mais nítida, mais efetiva, substantiva, entre Jair Bolsonaro e o Centrão dentro do Congresso, esse conflito se locomove para relações entre o Executivo e o Judiciário. O que é que nós temos como perspectiva para um próximo governo, pelo menos a se depender desses dias de transição, desse momento que nós estamos vivendo após o resultado da eleição? Ao que parece, a relação entre o Judiciário e o próximo governo Lula, o chamado Lula 3, terceira vez que o presidente Lula assume o Executivo, esse período pode, ao menos no seu início, ser marcado por um bom relacionamento do Executivo com o Judiciário e o Judiciário até ajudando a conter eventuais excessos do Congresso ou eventuais posições que não pareçam mais colaborativas do Congresso em relação ao novo governo. Nessa semana, nesses dias do final do ano, nós estamos assistindo isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito da legalidade de excluir a verba necessária para o acréscimo do Bolsa de Família, do teto de gastos. Isso foi uma posição importante e também apontou a inconstitucionalidade das chamadas emendas do RP9, as emendas do chamado orçamento secreto. Uhum. Isso parece ser uma postura importante do Judiciário. Qual é a sua visão para os próximos meses de relação dos deputados, da Câmara dos Deputados, em relação a essa decisão do Supremo? Olha, é muito difícil nós sabermos hoje, nós imaginarmos hoje como o Congresso vai se portar em relação a essa questão. Vai haver, já está havendo no primeiro momento, uma grita muito grande. Obviamente, os parlamentares resistem a essas modificações. Ao fundo, nós temos um problema bastante sério. Que problema sério é esse, Rômulo e Nonato? É o fato de que nós, a rigor, não temos partidos políticos no Brasil enraizados na sociedade. Nós temos na Câmara Federal 513 deputados que, em larga medida, são empreendedores individuais. E por quê? A vontade deles não é bem isso. Eles são fruto de um sistema, de uma regra eleitoral para os parlamentos, para câmaras municipais, para assembleias e para a Câmara Federal, que é o voto proporcional de lista aberta, ou seja, a representação é rigorosamente individual. Esses deputados, às vezes, o principal adversário deles é o colega de partido, não é nem o candidato do partido adversário. Isso faz com que
a convergência do número suficiente para se aprovar medidas como um projeto de emenda constitucional, as famosas PECs, exija a distribuição do que a literatura chama incentivos laterais seletivos. O que é isso? Anos atrás isso significava o mensalão, tempos depois significava petrolão e no governo Bolsonaro significou orçamento secreto. Qual a fórmula que vai ser possível, na ausência de partido e tendo que contemplar centenas de interesses individuais, qual vai ser a fórmula, né, exitosa para promover a governabilidade? Isso nós ainda não sabemos, mas o Brasil já está passando do ponto de resolver esse problema congênito da nova república, ou seja, um problema que vem desde o seu início, que é o voto proporcional de lista aberta. Só existe no Brasil e nenhum outro país do mundo. Pratica-se o voto proporcional de lista aberta em mais 3 países, mas todos de eleitorado pequeno e nenhum com os distritos eleitorais do tamanho que nós temos. Para vocês terem uma ideia, o cidadão de São Paulo, que foi votar para deputado federal esse ano, ele teve que escolher um candidato entre 1.540 candidatos. Teve que escolher para deputado estadual um candidato entre 2.405. Isso é um absurdo, é uma anomalia. A gente voltando aqui às eleições, citando aqui a figura de Ciro Gomes, que pela segunda vez o partido lançou seu nome à presidência. Em 2018 ele saiu em 3º lugar na disputa, mas esse ano a derrota foi maior. A gente queria saber, inclusive, a sua avaliação em relação... Qual é o futuro que se vislumbra para o candidato Ciro Gomes, depois dessas 2 tentativas à presidência? Olha, Nonato, é importante o registro que você faz, o desempenho do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, deixou bastante a desejar, como você já sublinhou. Ciro Gomes teve, no próprio estado do Ceará, ele teve números redondos, 41% de votos válidos em 2018, e esse número agora ficou em torno de 7 pontos percentuais. Ou seja, em termos práticos, ele sai de uma votação de quase 2 milhões de votos no Ceará em 2018 para algo inferior a 370 mil votos agora. Mesmo no seu município natal, Sobral, ele fica em 3ª posição. Bem, o importante em relação, tudo em política, em eleições, é relativo. Em termos relativos, por exemplo, também foi desinteressante para o ex-ministro ele ser ultrapassado na 3ª posição pela candidata Simone Tebet. Simone Tebet terminou, ao final, com cerca de 1.300.000 votos, um número aproximado a esse em todo o Brasil, à frente de Ciro Gomes, e Simone Tebet se coloca, então, como um quadro, como uma bola da vez dos próximos pleitos. Lembrar que cada eleição, além de registrar um vitorioso, ela sinaliza quem são também potenciais competidores adiante. O Brasil, um país de dimensões continentais, com eleitorado superior a 150 milhões de cidadãos, ele é muito difícil, e até pela individualização da política, que é resultado dessa regra eleitoral que eu apontei há pouco, o voto proporcional de lista aberta, com todas essas características, é muito difícil no Brasil você ver surgirem, de repente, novas lideranças. Isso ocorre em situações excepcionais, como a eleição chamada de eleição crítica de 2018, com a figura de Jair Bolsonaro. Então, cada eleição já aponta quem é que pode ser algo competitivo daqui a 4 anos. E Simone Tebet, então, substitui Ciro Gomes, de alguma forma, como um nome capaz de atrair, capaz de ser mais, mais estimulante para agregar eleitores do centro. Então, Ciro Gomes vai precisar repensar aí posicionamentos. Se ele tiver ainda, acredito que tenha, porque é bastante jovem, um projeto eleitoral, ele vai ter que rever, examinar aí as posições assumidas, etc. O campo político-ideológico
no qual ele vai continuar trabalhando, operando politicamente no contato com seus eleitores, se ele vai continuar a ser um quadro de centro-esquerda, se ele vai, como em alguns momentos da sua campanha apareceu, tentar migrar para o centro-direita, tudo isso ele vai ter que levar em conta. Ou seja, Nonato, nós estamos falando para Ciro Gomes voltar a ser competitivo e uma figura importante no quadro político nacional, ele que é reconhecidamente um dos políticos mais eloquentes, mais preparados que o país conta, mas ele, para poder voltar a ser competitivo, ele vai ter que fazer uma reentrada, vai ter que estudar ali um reposicionamento, não é, para a sua inserção no espectro político, ideológico e na relação com a sociedade brasileira. Pela segunda vez a gente está fazendo perguntas que o senhor pode até imaginar. Nonato está fazendo jogo de futurismo, querendo saber o futuro. Mas não, a sua análise é muito sensata para que até mesmo os nossos telespectadores, internautas, possam avaliar a condição de Ciro nesse momento. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui também, professor. O seguinte, a gente sabe que o Ciro ele tem uma linguagem, assim, digamos, bem acadêmica, né? Mais voltada para um público específico. O senhor acredita que isso pode ter sido também uma dificuldade frente ao eleitorado dele, ele não falar para um público mais popular? Eu não acredito nisso. Quer dizer, vários fatores. O fenômeno político, no caso, qual é o fenômeno que nós estamos abordando, que vocês abordaram e eu estou comentando? Foi um declínio expressivo, um desempenho francamente negativo de Ciro Gomes na eleição de 2022. Fenômenos assim nunca têm explicação unicausal, ou seja, não há um fator só que explica esse desempenho. E nem mesmo o que eu comentei há pouco. Também esse que você aponta pode ser, deve ser um dos fatores. Mas, na verdade, é um conjunto de elementos. Cabe-nos pensar no que pode ser situado como fator nuclear, como fator central à dificuldade que Ciro Gomes enfrentou nesse ano. Qual é, no meu entendimento? Qual foi, no meu entendimento? Ciro Gomes não contava, a rigor, com a reentrada, não contava de fato com a reentrada do ex-presidente Lula na disputa eleitoral. Ou seja, ele não se preparou para isso. Eu tenho essa impressão, né? Obviamente, é impossível à distância você saber exatamente se ele contava ou não, mas pelas aparências, ele não contava com a reentrada de Lula no cenário eleitoral. E quando o Lula se apresentou como candidato, isso encurtou, diminuiu o espaço eleitoral dele, porque o Lula tem uma imagem como ex-presidente 2 vezes, ídolo das camadas de menor renda, sobretudo, ou seja, uma figura muito, como nós chamamos, uma figura muito hegemônica à esquerda. O Lula deixou Ciro Gomes praticamente sem espaço nesse centro-esquerda que ele buscava ocupar e buscava representar. Então, ele fez alguns movimentos para o centro-direita, compartilhou algumas críticas, inclusive que os bolsonaristas faziam mais enfaticamente ao ex-presidente, tudo isso, mas também isso não deu muito certo, porque o eleitor da direita ouviu, pelo menos, Ciro Gomes como um político nacional desenvolvimentista, do partido do Brizola, em suma, um político de centro-esquerda. Então, sem espaço à direita e sem espaço à esquerda, a rigor, naturalmente, a candidatura de Ciro Gomes não teria como não definhar. Somando-se a isso, como eu lembrei, a presença de competidores novos. No caso, a Simone Tebet, uma novidade do gênero predominante na sociedade, mulher, etc., com um bom discurso, uma boa retórica, tudo isso tornou o desempenho eleitoral de Ciro, nesse ano 2022, especialmente difícil. Professor, deixei uma chamada antes de ir para o intervalo, para lembrar que o ano começou com muitas articulações políticas, PSL, para dar um exemplo,
o ex-partido do presidente Bolsonaro, se fundiu com Democratas, dando origem à União Brasil, que se tornou o maior partido na Câmara dos Deputados. A sigla chegou a lançar um nome à presidência, mas no âmbito legislativo, ela não conseguiu superar as expectativas do diretório. Na sua opinião, são perspectivas que foram frustradas? Olha só, Nonato, o Congresso, especialmente a Câmara Federal, com o resultado das modificações na legislação eleitoral da reforma de 2017, ele ficou agora, do ponto de vista partidário, mais enxuto. União Brasil foi uma iniciativa inteligente do presidente do PSL, você disse, o partido que ajudou a eleger Jair Bolsonaro em 2018, e da direção do Democratas, ACM Neto, sobretudo o ex-candidato ao governo da Bahia, que foi prefeito de Salvador durante muitos anos. Foi uma iniciativa inteligente, por quê? Porque ao PSL faltava, que cresceu bastante em 2018, mas faltava o matiz bolsonarista, que foi o que o fez crescer em 2018. Então, quando o Bolsonaro renega o seu próprio partido, vão com ele, partem com ele muitos dos quadros que haviam sido eleitos pelo PSL. Então, o PSL, se permanecesse isolado como partido, ele com certeza ia definhar demais nessa eleição de 2022. Já o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, tinha preocupações com o DEM, porque alguns quadros também haviam saído do DEM, ou seja, o DEM estava enfrentando um relativo declínio e ele precisava viabilizar um tempo de televisão e uma estrutura importante para a sua campanha ao governo da Bahia. Campanha que terminou sendo marcada pelo insucesso na fase final. Uma das campanhas mais disputadas das eleições de governador desse ano de 2022. Então, os dois se somaram e conseguiram, ainda assim, embora não tenham a maior, nem a primeira, nem a segunda maior bancada, eles fizeram a terceira maior bancada da Câmara Federal juntos e vão ser uma peça importante para o próximo quatriênio, quer na legislatura do Congresso, quer do ponto de vista de participação nesse governo Lula que vai iniciar agora, 1º de janeiro. Eu acredito que foi uma jogada inteligente, etc. Agora, como é que isso acontece? Em qualquer outro país, Nonato, isso era uma coisa dificílima, 2 partidos assim, de repente, por um passe de mágica, se fundirem, etc. Por que isso é possível no Brasil? Porque no Brasil, a rigor, não existem partidos políticos. Como eu digo sempre, eles são hidropônicos, como aqueles pés de alface, cujas raízes ficam boiando ali no meio líquido, mas sem nenhum enraizamento em solo concreto, não tem chão, né? O alface e outras verduras hidropônicas. Então, os partidos nossos não têm raiz. Eles são, na verdade, cartórios tocados pelos respectivos chefes, pelos chamados caciques partidários. Mas, desse ponto de vista da lógica, do poder dentro do Congresso, do fundo eleitoral, do fundo partidário, da concentração de recursos, parece ter sido uma jogada bastante inteligente. Maravilha. Justamente sobre partidos que a gente quer continuar na nossa conversa, alguns partidos, após o resultado aí das eleições, anunciaram uma fusão. Um exemplo aí é o Solidariedade, o PROS, o PTB e o Patriota, né, que juntos aí vão formar o Mais Brasil 25, que é o antigo número do Democratas. Essa fusão acontece justamente no intuito de superar a cláusula de barreira, né, que é uma lei que existe aí, que os partidos não chegar a uma porcentagem específica, eles vão perder tempo de TV e rádio e também perder recursos vindos do fundo eleitoral. A minha pergunta para o senhor isso seria uma espécie de sobrevivência dos partidos? E se sim, isso traz algum benefício justamente em âmbito eleitoral, político, enfim? Olha só, Paulo, isso é estratégia de sobrevivência, em primeiro lugar, e concordando com a afirmativa contida na sua pergunta. É estratégia de sobrevivência.
lembrando que os partidos que não cumprem a cláusula de barreira, eles são punidos, e essa punição se dá porque perdem acesso ao fundo partidário e depois ao fundo eleitoral. E isso é vital para a sobrevivência deles. Então, mas os eleitos dos partidos não perdem o seu mandato. Eles têm direito a migrar para outros partidos, etc., se seus partidos não desenvolverem estratégias de sobrevivência, não se fundirem, não serem incorporados por outros maiores ou mesmo da mesma dimensão. Então, veja o seguinte, isso aí serve, é útil sim. Isso torna, por exemplo, o processo parlamentar mais racional. Você imagina um presidente da Câmara fazendo uma reunião de lideranças, que ele tem que fazer periodicamente, às vezes mais de uma na semana, para organizar a pauta do Legislativo, a pauta da Câmara. Ele tem que fazer uma reunião com presidentes com líderes de 31 partidos. Não, óbvio que se ele tem apenas 16, 17, 18, já é um ganho em termos de racionalidade. Em momentos em que há necessidade de votações muito rápidas para resolver problemas prementes, isso também é importante. Então, ganha sim o processo legislativo, ganha em graus de maior racionalidade, ou dito de outra forma, menor irracionalidade, advinda da fragmentação partidária. Agora, obviamente, do ponto de vista da relação representante e representado, deputado e sociedade, isso não muda nada. Porque, olha só, Nonato e Rômulo, o IPESP, nós, 15 dias depois do primeiro turno, fizemos uma pesquisa, obviamente voltada para o segundo turno da eleição. Essa pesquisa chamava-se Termômetro da Campanha, era uma pesquisa feita pelo IPESP para a Abrapel, Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais, e nós incluímos, 15 dias depois da eleição, uma pergunta se as pessoas lembravam ou não lembravam do partido daquele candidato no qual haviam votado para deputado estadual ou deputado federal. Resultado? 15 dias, deputado federal ou deputado estadual. 15 dias após terem votado. Pois bem, 50% não lembravam. E olhe que nós não fizemos a apuração entre os 50% que apontaram o nome, nós não fizemos uma apuração para ver se esse nome estava correto ou incorreto, se o resgate era pertinente ou não era pertinente. Provavelmente havia uma taxa de equívocos, como sempre há nessas lembranças. Mas metade, 15 dias depois, não sabia o partido. Então, é o que eu digo, a representação é totalmente ou quase totalmente individualizada. E o fato de nós termos menos partidos não torna esse problema em absolutamente nada menor. Falar em bancada eleitoral, já que estamos citando, a maior bancada eleita para a Câmara dos Deputados foi a do PL, o partido do presidente Bolsonaro, e no Senado. Os efeitos são majoritariamente da base de apoio do atual governo. O Centrão também foi muito votado no Nordeste. Nós sabemos que Lula é bastante hábil, todos nós sabemos, em negociações. Mas o senhor acha que, desde a transição, das equipes de transição, a possibilidade de dificuldades em termos de o presidente eleito encontrar governabilidade com esse cenário que vem se mostrando no final do ano? Ô, Nonato, você apresenta um quadro da complexidade, né, desse cenário político que o próximo presidente, o presidente Lula, vai enfrentar. Ele ganhou por uma margem muito estreita de votos, como você apontou, como você registrou no início da nossa conversa. Ele ganhou, como eu lembrava, em apenas uma região do país. Ele foi predominante, óbvio que o voto das outras regiões foi fundamental, mas eu quero dizer, ele foi predominante, ele foi majoritário numa região Nordeste. Ele ganhou basicamente pelo apoio que teve na população de 0 a 2 salários mínimos. Em todos os outros segmentos socioeconômicos, Bolsonaro ultrapassou Lula. Lula ganhou basicamente porque teve uma maioria expressiva entre as mulheres. Se só os homens tivessem votado, Nonato, o presidente seria Bolsonaro. O Lula ganhou, então,
porque ganhou entre as mulheres, porque ganhou expressivamente entre os eleitores de baixa renda, abaixo dos salários mínimos, porque ganhou entre os eleitores, expressivamente entre os eleitores nordestinos. Agora, veja bem, como é que foi o voto para o Congresso? Vamos pegar a Câmara Federal. Câmara Federal, que é a casa do Legislativo crucial para a governabilidade. Só lembrando que é ali que corre inicialmente processos de impeachment, etc. e tal. Então, como é que foi a eleição para a Câmara Federal em termos de voto dos brasileiros? Se nós tomarmos partidos de esquerda, todos os candidatos dos partidos de esquerda, os votos dos candidatos dos partidos de centro, que são basicamente PSDB, MDB e o Cidadania, e todos os votos dos candidatos dos partidos de direita, que são do União Brasil, PSD, tudo isso, até Partido Republicano, etc., e eu estou seguindo aqui uma classificação canônica, ou seja, a regular, a frequentemente utilizada nas academias de ciência política do Brasil. Se nós tomarmos isso, nós vamos ter o seguinte resultado: votação em candidatos de partido de esquerda, 31%. Votação em candidatos de partidos de centro, 7%. Votação em candidatos de partido de direita, 62%. Ou seja, Lula vai presidir um país que, diferentemente de 2003, quando ele assumiu, é nitidamente um país que andou à direita. Isso tem se dado não só nas eleições para deputado estadual e deputado federal. Como eu escrevi, inclusive está lá publicado no último livro nosso, Eleições Municipais na Pandemia, o Brasil tem caminhado, como eu disse, à direita nas eleições de vereadores, nas eleições de prefeito, nas eleições de deputado estadual e nas eleições de deputado federal. Então, Lula, e provavelmente com sua incrível, reconhecida essa característica pelos adversários, inclusive, então, repetindo, possui incrível capacidade de articulação, de negociação, provavelmente atrairá, já está atraindo, uma porção importante desses partidos de eleitores e de quadros parlamentares mais à direita para colaborarem com o seu governo. Ele já tinha, por exemplo, já tem o PSD nacional desde a fase da campanha eleitoral, embora o PSD seja o partido do governador Tarcísio, o partido que está associado, é aliado do governador Tarcísio, principal candidato bolsonarista nas eleições de governador recente, mas o PSD está com eles. Outros, o MDB, partido de centro, já veio também. O PSDB vai fazer uma tal oposição, mas ainda não sabe como será o caráter dessa oposição. Então, o presidente Lula vai ter que fazer um grande esforço para conseguir, né, ter apoio suficiente no Congresso, como está se vendo agora, sobretudo para as suas votações mais importantes. Lembrando que, pela primeira vez, nós vamos ter um presidente submetido a uma oposição barulhenta, expressiva, que saiu das urnas, que são os deputados, senadores bolsonaristas. Oposição estridente, oposição barulhenta. Lembra, em boa medida, a oposição udenista de Carlos Lacerda aos governos de Getúlio e depois de Juscelino Kubitschek, na Quarta República, e também movimentações sociais, movimentos sociais de direita, ativos nas ruas, com manifestações que podem vir a ser, em algumas conjunturas, manifestações frequentes. Então, nós vamos estar entrando numa fase da Sexta República, que é essa chamada Nova República, a sexta fase republicana da nossa história. Nós vamos entrar numa fase muito delicada, repito, onde o presidente vai ter que exercitar um jogo político, mexendo as peças no xadrez com muita sabedoria para evitar crises que podem eventualmente assumir bastante gravidade. É a minha opinião.
Maravilha. Caminhando aqui para os minutos finais da nossa retrospectiva, professor, a minha pergunta agora é qual seria o papel de Alckmin nesse meio aí, uma vez que Alckmin ele já tem um papel mais articulador, né, já que ele é um nome vindo ali do PSDB, que é um partido de centro-direita. Aliás, costumou-se dizer no país que vice não apita, mas o que Lula deu a Alckmin foi uma visibilidade nessa fase de transição, não é isso? Ora, o ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente eleito, ele foi, obviamente, muito importante durante a campanha eleitoral. Talvez tenha sido a atração de Geraldo Alckmin por Lula para a sua chapa, pode ser qualificado como um movimento estratégico por excelência do tabuleiro eleitoral de 2022. Eu não consigo identificar um outro movimento, um caráter e repercussão estratégicas tão efetivo, tão expressivo quanto a composição que Lula... E tão surpreendente também, quanto a composição que Lula fez com Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin abriu as portas, ele era praticamente um facilitador e entronizador de várias lideranças de centro e centro-direita e chegaram pela primeira vez ao lado de Lula numa eleição presidencial nessa nova república, como eu citei, na qual Lula tem palanques e onde é protagonista ou principal coadjuvante desde 1989. Pois bem, Alckmin teve esse papel. Na transição, inclusive em função da viagem de Lula ao Egito para a COP, o papel que ele reservou, que ele emprestou a Geraldo Alckmin, deu, como vocês lembraram, visibilidade ainda maior ao vice-presidente. Me parece que o vice-presidente também acertou, né? E o presidente Lula também, eles acertaram ao optar por Geraldo Alckmin não ocupar um ministério específico, porque isso vai dar mais condições do vice-presidente a ajudar o presidente Lula nos diversos segmentos, nos diversos portfólios da sua composição ministerial, do seu governo. Então, acredito que na negociação política, embora Alckmin não vai ser o encarregado de relações institucionais, o Palácio do Planalto tem uma figura específica para isso, que no governo lá atrás de Lula foi Alexandre Padilha. Provavelmente esse ano não vai ser surpreendente se ele repetir Alexandre Padilha nas relações institucionais, que é uma espécie de ponte entre o executivo e o legislativo permanente, embora ele tenha agora outros quadros, ele está colocando no governo senadores eleitos, como colocou Flávio Dino, com larga experiência como governador e, como tal, com grande trânsito no Congresso, como o senador eleito, ex-governador Camilo Santana, que vai para a parte da educação e tem um largo trânsito também em relacionamento no parlamento. Mas, além de tudo isso, como dadas as dificuldades, que vão ser muitas, como eu estava perspectivando, adicionalmente, a contribuição de Geraldo Alckmin, da credibilidade que ele desfruta, mesmo os que discordam dele, mesmo os que nunca foram aliados dele, reconhecem a credibilidade do ex-governador de São Paulo, além do estofo que ele traz como experiência administrativa na maior unidade da federação, unidade dos Estados Federados. Então, acho que Geraldo Alckmin vai cumprir um papel, já cumpriu, vem cumprindo e vai cumprir um papel significativo. Professor Antônio Lavareda, muito obrigado pela sua análise aqui na retrospectiva, mostrando o que o ano de 2022 efetuou em termos políticos e as possibilidades, as perspectivas para o novo ano que está chegando. Muito obrigado pela sua presença. Rômulo, Nonato, foi um prazer conversar com vocês e com os telespectadores e ouvintes nossos. Um bom 2023 para todos nós e um bom Natal. Ok, nós estamos encerrando e amanhã vocês vão acompanhar exatamente a retrospectiva da área econômica em 2022.